Agora tem uma coisa aqui importantíssima, que eu acho que é aqui que ele fala em quem você vai votar. Deixa eu ver aqui, que acho que é 1:38. Deixa eu ver. Que ela já sabe o que vai acontecer no culto de sexta-feira, porque ela já vivenciou isso no culto de domingo, né? Ela sabe que é É legal isso, que ele está dizendo o seguinte: por que às vezes as pessoas estão se afastando da igreja? Porque está tudo muito previsível, tudo muito ritualístico e não tem, de fato, o avivamento que uma igreja tem que ter. Agora eu acho que aqui a gente vai entender o X da questão, ou o L da questão. Por que esse garoto, que o que ele faz, outros tantos fazem, o próprio pastor Marcinho faz isso há anos, talvez há décadas, e tantos outros fazem, até de uma maneira muito mais teatral, por que ele? Porque ele, que tem milhões de seguidores, tem cortes dele no canal dele que passou mais de 70 milhões. Por que ele foi jogado aos leões? Por que será? É óbvio que é o seguinte, a internet é assim, você joga. Se você jogar de uma maneira ordenada, depois é efeito manada. Mas tem um detalhe aqui que eu não vi ninguém falando sobre isso. Dá uma olhada nisso. E a gente vê muitos pregadores que usou o conhecimento deles para chegar na política. Política. Seria uma pretensão sua? Não. Seria o quê? Uma pretensão sua. Você hoje aí tá hypado, muitos seguidores, você já falou isso algumas vezes aqui. Posso chegar a Eu Brasília. tenho tantos seguidores e tal. Posso chegar a Brasília. Você tem pretensão política? Posso chegar a Brasília um Tem dia. pretensão? Você tem? Posso ser deputado um dia. Você tem essa pretensão? Claro, Tem essa posso. vontade, esse desejo, seu coração? Posso ser governador um dia. Aí, posso ser governador. Posso, com toda Com certeza. certeza. Seria uma responsabilidade Você muito pode- grande, você sabe, né, hoje, né? Então você pretende sair a um cargo eletivo futuramente? Sim. Começaram a entender? Partindo das coisas, né? Se Jesus voltar até lá, posso sim. Sairia por São Paulo mesmo. São É, Paulo. onde ele mora. Aí ficam tirando barato do James. E não é uma pergunta sem sentido, não. Ele poderia sair por qualquer outro estado, né? Outra coisa que você comentou sobre o PT e sobre a esquerda. Ó, você conversou sobre o PT e sobre a esquerda. Você falou sobre o PT, Federal. Miguel, você não Federal. negocia com o PT. Você não negocia, você quer ser político, tem pretensão política? Eu tenho. E você não negocia com o PT, com toda essa popularidade que você tem? E o Fábio comentou sobre a ideologia do PT. E ainda sendo um garoto de 15 anos, a idade boa que a gente gosta de cooptar. A gente sabe que a esquerda é o PT, né? A esquerda no modo geral, PT, PS, PSOL, PCdoB. Mas você não concorda com a ideia de Karl Marx ou você não concorda com as agendas que eles defendem? Porque há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Vou falar uma coisa pra você. Eu tô esquecendo o nome dele aqui, que ele já morreu. É o senhor lá. Olavo de Carvalho, ele está falando. Então, olha só quem ele consome, quem ele ouve, de quem ele é contra. Será que foi por acaso essa viralização toda para destruir a reputação do Miguel? Eu esqueci o nome dele, mas ele tinha duas, né, coisas de livros sobre o PT, sobre a esquerda, aliás. Karl Marx, revoluções, Stalin e por aí vai. E ele não é comunista. Porque se as pessoas vissem a atrocidade que o comunismo causou em alguns anos atrás, as pessoas não seriam comunistas hoje, né? Pois é, não vi ninguém falando sobre isso, né? Ninguém recortando essa parte, né? Esse negócio de dividir as coisas, de por aí vai, é coisas que não parte do princípio, do âmbito cristão que nós seguimos. E ele leu tanto, e ele falou um negócio assim: se todo comunista leu tanto livro comunista que eu li, o povo não seria comunista. Eita! Né? Então, assim, eu parto de um princípio. O que falou, deixou de falar, o que aconteceu, deixou de acontecer. Eu parto de um princípio. Deus é pátria, família e liberdade. O que Eita! corta isso é o diabo. Então não é as agendas, é o que a esquerda ensina no modo geral. Exatamente. É a ideologia esquerdopata que incomoda, porque daí em si Eita! vem as agendas, que é o movimento LGBT.
Então quer dizer que o garoto, juventude, que estava crescendo muito nas redes, ainda tinha esse ingrediente. Será que é tudo por acaso? Será que é tudo sem querer? Será que as coisas estouram realmente? Algumas coisas estouram, algumas coisas viralizam sem querer? Será que isso não teve um peso muito grande porque ele se considera contra o PT, contra as pessoas que são contra a família, para a pátria? Ele fala daqui a pouco aqui do aborto, ele fala um pouco aqui das drogas e tudo mais. Será que realmente essa preocupação toda, se ele estava ou não tomado pelo Espírito Santo, será que toda essa preocupação, se ele era um herege, o anticristo, ou um garoto aprendendo a ter o seu espaço dentro do mundo gospel, do mundo crente, do mundo cristão? Será que era só essa preocupação? Ou será que essa preocupação do viés político dele, ou seja, daquilo que ele é contra, poderia ser um perigo, ainda mais porque ele tem pretensões políticas e ele não está compactuado com o lado da esquerda? É para se pensar, né? Mas, conclusão da análise, o que eu vejo? Um garoto extremamente habilidoso com a oratória, com o combate, com o debate, com um certo conhecimento bíblico muito importante, onde ele consegue embasar aquilo que ele acredita, naquilo que ele faz com embasamento bíblico. Só que, aí temos aqui um só, um mas, talvez contaminado de modo muito contundente sobre coisas que não são sagradas. A gente percebe claramente um domínio de conversa hipnótica, momentos de mimetismo, que parece que é uma tomada de algo sobrenatural, mas não. O êxtase, o frenesi provocado, que se assemelha muito, como eu disse, a protocolos hipnóticos, a protocolos de manipulação de massa. O que eu acho que vai acontecer daqui para frente? Vão tentar acabar com ele, por conta que ele está de um outro lado da patota, ele está de um outro lado alinhado a... Mas se ele acredita mesmo na fé dele, se ele acredita mesmo no seu lugar de transformação, de catarse, de aprendizado, de querer andar na retidão, na santidade, ele vai continuar, independentemente se ele tiver viralizado ou não, se ele vai continuar sendo aceito ou não. E vou te falar mais, nesse mundo crente da Assembleia de Deus e tudo mais, pouco importa o que as pessoas estão achando ou não. O problema é que foram agora no nível de Ministério Público, Conselho Tutelar, para ver se proíbe um menino de falar ou não, porque uma voz dessa é perigosa, né? É perigosíssima, né? Mas eu acho que ele tem muito a aprender e realmente aceitar os ensinamentos daqueles que querem o ajudar, como o pastor Ezequiel, que queria ser o seu doutrinador bíblico, para trazer base teológica, que isso é muito importante. Então, essa é a visão geral do caso.